Então, gente, boa tarde aí ao Rafael, ao Bruno. A proposta falar um pouco de junho de 2013, os desdobramentos, né? Principalmente falando aqui a partir do Rio de Janeiro, da realidade do Rio de Janeiro, que eu acredito tem algumas diferenças com o que está acontecendo em outras cidades, apesar de ser parte desse grande laboratório neoliberal. Assim, para dizer a verdade, eu não preparei nada, eu vim muito a partir do tema geral que foi proposto. Junho de 2013 aqui tem uma particularidade, começa um pouco depois de Porto Alegre, das manifestações de Porto Alegre, começa também como uma manifestação contra o aumento da passagem. É engraçado porque a gente já tem 5 anos, né, de junho de 2013. E há também narrativas que vão disputar a memória de junho. Então, por exemplo, a narrativa de que junho de 2013, principalmente da centro-esquerda petista, de que junho de 2013 seria um embrião do fascismo, seria um embrião do golpe. Junho de 2013 que começa com manifestações contra o aumento da passagem, que vão ser duramente reprimidas. E eu dividiria esse momento em 2 momentos. Um momento que você tem muitos movimentos populares na rua, uma repressão. Eu participei de quase todas as manifestações, logo no início das manifestações, com o movimento popular, que faço parte, e essa repressão muito dura da PM. Aqui começa um fenômeno que traz um pouco o anarquismo para a cena, principalmente que isso vai se espalhar em outras cidades também, acontece em outras cidades, que é a questão do Black Bloc, que aqui no Rio fundamentalmente ocorre principalmente depois dos casos de violência policial. Junho de 2013, aqui no Rio de Janeiro, se estendeu para uma greve de professores. Acho que teve essa particularidade, que se estende para uma greve também reprimida muito violentamente no Largo da Cinelândia, que vai fazer com que junho de 2013 aqui no Rio de Janeiro seja um pouco mais longo, acredito, do que outras cidades. Acho que o roteiro do Rio de Janeiro, nesse sentido, o segundo momento de 2013 não é muito diferente do que ocorre em outras cidades, de certa inflação por outras forças que estão disputando junho de 2013, aí sim entra a direita política, com seus agrupamentos de extrema-direita, ultraliberais, conservadores, para o seu esvaziamento político e canalização nesse segundo momento para uma pauta mais conservadora. Eu acho que também há uma análise, acho que no calor do momento se tinham análises muito divergentes em torno de junho de 2013. O anarquismo, por exemplo, algumas forças políticas colocando o anarquismo como uma força ultraliberal naquele momento. Isso também vai gerar alguma disputa interna aqui. Em termos de movimentos, acho que não muda muito o contexto das outras cidades, ou seja, existia um fórum de lutas contra o aumento, existia uma MPL aqui no Rio de Janeiro também, que vão ser as instâncias que vão canalizar a luta contra o aumento da passagem. Eu gostaria de falar um pouco dos efeitos, dando um salto para depois do golpe, dos efeitos a posteriori do golpe jurídico parlamentar, e aí eu tenho concordância com as análises que consideram que houve um golpe jurídico parlamentar. Eu acho que o que modifica talvez a minha análise das organizações que eu componho em relação a uma análise da centro-esquerda seria o papel do petismo também em relação ao golpe, né? De ter fornecido, de ter criado as condições propícias para esse golpe também ter ocorrido. E aí, não sei se a gente já pularia para uma coisa de conjuntura muito atual, mas uma coisa que nos preocupa muito aqui no Rio de Janeiro, que a gente vive num estado que é o maior índice de desemprego do Sudeste, 15% desempregados. Isso tendo uma generosidade com a aferição dos dados, né, de desemprego. O número
trabalho informal cresceu de maneira assustadora e a gente vive sob um governo neopentecostal da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente tem um governo neopentecostal aliado um governo da Igreja Universal do Reino de Deus, que recentemente sofreu uma tentativa de impeachment, que foi derrotada na Assembleia Legislativa, inclusive com votos favoráveis para que o processo do impeachment não continuasse por parte da bancada do PT. E esse governo é um governo que segue num processo que é o que a gente chama de laboratório neoliberal. O Rio de Janeiro, ele está inserido nesse laboratório neoliberal. O governo do Estado do Rio de Janeiro assinou o regime de recuperação fiscal, então os concursos públicos estão congelados, a data seria até julho de 2018, concurso congelado, tentativa de privatização da empresa de águas aqui do Rio de Janeiro, a SEDAI, e junto com isso, que a gente chama de... A gente tem usado esse conceito aqui, aí vai sair uma análise da Federação Anarquista do Rio de Janeiro mais à frente sobre isso. A gente tem lançado algumas análises, mas em relação ao Estado Policial de Ajuste, o Rio de Janeiro ele passa por um processo de intervenção federal via o controle da inteligência militar, o controle das polícias do Rio de Janeiro está na mão hoje do Exército. Houve um aumento, os dados recentes dos jornais indicam um aumento nas mortes, nos homicídios, principalmente decorridos de intervenção policial nas favelas. A gente teve recentemente o assassinato de um jovem de 14 anos. Agora, essa semana também, a gente teve mais cinco jovens assassinados no Complexo do Alemão. Então, a gente, por um lado, a gente tem um governo em nível municipal extremamente conservador, alinhado a pautas conservadoras, alinhado com uma linha neopentecostal, e ao mesmo tempo a gente tem um governo, um laboratório neoliberal de tentativa de privatização, congelamento dos investimentos públicos e repressão policial pela conformação desse Estado policial de ajuste. Então, eu diria que esse saldo do segundo momento de 2013 é esse. Aliado também a uma desilusão institucional, que acredito que é nacional, mas enfim, de maneira não muito sistematizada. Acho que para começar o debate, também não queria muito alongar aqui, queria escutar você também. Faria entrada por aí, para depois a gente falar de outros temas. Rafael, Eu queria... Oi. Eu queria te perguntar uma coisa, Rafael, sobre... olhando os vídeos das manifestações de junho no Rio de Janeiro, não só junho, né, mas a extensão de junho no Rio de Janeiro, cara, tem vídeo que mostra enfrentamentos com a polícia que estão sendo dados por pessoas claramente trabalhadores bem proletarizados, bem marginalizados. A impressão que eu tenho que são... eu acho que a Camila Jordão também fala isso num vídeo, moradores de rua chegaram a incorporar nos enfrentamentos e tudo mais. Eu queria te perguntar isso, como que você vê a questão de composição de classe assim, de junho de 2013, que é uma outra polêmica que existe sobre isso, né? Tem gente que fala que foi um movimento de classe média, outras pessoas um movimento mais precariado, enfim. Como é que você viu isso no Rio de Janeiro e tal? No Rio de Janeiro, eu poder falar um pouco de experiência pessoal, mas ligando também a dados que vêm sendo produzidos de análise. Acho que em São Paulo tem mais alguns dados, né, para pensar isso, alguns materiais que foram lançados. Mas a composição, acredito que essa ideia aí tem também uma discussão sobre o que seria o conceito de classe média. No governo do PT se criou um conceito, ao meu ver, muito frágil de classe média, onde você colocava trabalhadores assalariados com um determinado nível de renda como
parte dessa classe média. Mas a composição me parece também que essa tática de autodefesa, que a gente poderia chamar de black bloc, mas eu acho que iria além. A autodefesa nas manifestações como uma reação à violência policial, ela em determinado momento se generaliza, de fato, nas manifestações do Rio de Janeiro. E em termos de composição social, eu creio que há uma composição muito heterogênea, uma presença de setores precarizados significativa. Não saberia dizer qual seria a porcentagem desses setores, mas acredito que muito significativa e aí moradores de rua, estudantes precarizados, trabalhadores informais, trabalhadores assalariados. Então, acredito, inclusive, que esse foi o grande poder também de 2013, que é massificar uma pauta que em início começa com uma pauta de movimentos populares organizados, sindicatos, e rapidamente extrapola para um conjunto da sociedade que não necessariamente está organizado. Então isso acaba, em grande medida, dando uma dimensão de massas para 2013. Isso envolve setores, o que é também sua fraqueza, porque depois do fim desse processo de mobilização, há uma dificuldade grande em se canalizar organizativamente esse processo de massas. Então, acredito que há uma presença, sim, de setores precarizados. Acho que aí tem que repensar também a forma com que a gente olha para a universidade hoje, a forma que a gente olha para o que seria essa suposta classe média. Acho que, em grande medida, os setores da esquerda compraram uma leitura simplista de que o Brasil, obviamente, houveram avanços sociais, pontuais no governo do PT, mas a desigualdade de renda se manteve, a desigualdade estrutural ela se manteve atuante. Inclusive saiu um dado do Piketty essa semana sobre isso, sobre a desigualdade de renda no Brasil nos últimos 2 governos do PT. Então, essa massa que vai compor junho de 2013 é muito heterogênea e acho que é diferente do segundo momento de 2013, onde a gente tem, de fato, adesão de categorias mais ligados à direita e com um poder salarial mais alto e com uma renda maior. Eu acho que isso fica nítido em relação a São Paulo. Já tem dados para provar isso, que esse segundo momento de 2013 em São Paulo, por exemplo, você tem o que a gente pode chamar de classe média alta compondo setores. Então eu tenho acordo com essa leitura de que identifica junho de 2013 como uma grande participação de setores precarizados, mas também setores assalariados que vão, inclusive, passar por cima de certa cultura política do meio sindical. No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum a gente ter aquelas passeatas, digamos, muito tradicionais, onde você tem um carro de som, onde você tem um início e um final muito bem estabelecidos, e eu acho que a entrada desses setores que não necessariamente estão organizados em alguma instância formal da política tradicional vão impor uma nova dinâmica também nas ruas. Eu acho que isso é interessante também para pensar. Perfeito. Rafael, tá me ouvindo bem? Sim. Então, sou natural do Rio, né, então a gente conhece um pouco da política do Estado, e eu estava pensando, tu dizia o papel do petismo no próprio golpe, né? Se tu pudesse comentar a participação do PT nos 2 governos Sérgio Cabral, que eu creio que foi também um reforço de uma posição mais à esquerda, já que a centro-esquerda é cúmplice, tanto o PT como o PSDB foram cúmplices do governo Cabral. Foi o governo Cabral que faliu o Rio de Janeiro, né? Que fez aquele enorme pacto com o Eike Batista, com a Delta Engenharia. E o mais interessante foi justamente na virada do governo Rosinha, para o governo Cabral, que se deu a expansão das milícias. Então, meio que tudo que se vive hoje no Estado, tem familiares que moram
é um pouco o fim de festa, uma herança inevitável de um grande acordo com os oligarcas do Estado. Se vale a observação, para não me alongar muito, dois detalhes, mas eu queria voltar para o tema PT e Sérgio Cabral. Um deles, eu lembro quando eu era secundarista, olha que foi no século passado isso aí, ainda tinha Guerra Fria e tudo, a gente dizia que atingir a classe trabalhadora era organizar a secundarista da rede pública noturna, por exemplo, ou supletivo noturno. Então, essa fronteira entre o precário e o não precário é muito pequena, na minha opinião, pelo menos. E a outra situação é que também tem que levar em conta essa rivalidade das oligarquias políticas do Estado entre, por exemplo, o grupo de cabos eleitorais do ex-governador Antônio Garotinho contra Sérgio Cabral, que também um pouco radicalizaram a segunda fase da luta de junho aí. Mas são observações que eu queria que você comentasse, podia conversar mais contigo, por favor. Sim, beleza. Não, o governo do PT foi um aliado histórico do PMDB aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, em todas as eleições, na maior parte das eleições, o governo do PT sempre apoiou um candidato do PMDB no segundo turno. Então, o PMDB já está no poder aqui há alguns anos, foi derrotado na prefeitura do Rio, mas sempre foram aliados históricos. E aí a relação entre o governo federal, naquele boom das commodities, onde principalmente ali no primeiro governo Lula, mas talvez ali também no início do segundo mandato do Lula, o Rio de Janeiro foi muito beneficiado economicamente por essa aliança entre PT e PMDB. Em específico, a transferência de renda, transferência de capital via pagamento de grandes obras, de grandes construções para os grandes eventos no Rio de Janeiro, pelo governo federal bancando essas construções. Isso era a proposta do Rio de Janeiro ser um grande centro internacional. Aqui o Eike Batista, inclusive, usava esse termo de transformar o Rio de Janeiro numa Barcelona carioca. Então, o governo do PT teve uma grande responsabilidade em financiar esse projeto. E o crescimento das milícias, na verdade, ele está em sintonia com esse projeto, no sentido de que aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais de 700 favelas. Não existe a possibilidade de nenhum candidato fazer uma campanha dentro de uma comunidade dominada pelo narcotráfico, pelas milícias, sem o apoio tácito dessas forças políticas, ou pagamento de algum valor para essas forças políticas. Então, por exemplo, você tem vídeos do Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, elogiando a atuação das milícias no seu surgimento, ou seja, dizendo que entrevista, isso tem vídeo no YouTube, é só colocar lá no YouTube, dizendo que seria uma solução, e é questionado pelo repórter e gera aquela saia justa. Você tem o Natalino e o Jeromino, e Jeromino, que foram caçados, tiveram seu mandato caçados e atualmente estão presos. Tem vídeos, é uma coisa, tropa de elite da vida real, tem vídeo deles subindo ao palanque com Sérgio Cabral. Então, a vida imita a arte imita a vida, né? No sentido de que existe o apoio tácito, uma aliança, ao menos não explícita, mas uma aliança entre esses setores da milícia e setores conservadores. Então, recentemente saiu também, estava lendo hoje uma matéria do Intercept, falando que o número de empresas de segurança privada no Rio de Janeiro, a maioria dessas empresas hoje estão dominadas pelas milícias. Não me lembro do dado exatamente, mas com a intervenção militar, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi o fiel da balança para a vitória do Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio, foi o que decidiu diversas eleições aqui no Rio de Janeiro, como a eleição que o Gabeira estava disputando com o Eduardo Paes também, a Zona Oeste, fiel da balança para a vitória do Eduardo Paes. A Zona Oeste hoje é dominada pelas milícias do Rio de Janeiro, uma comunidade hoje, presença do narcotráfico, e o Exército do Rio de Janeiro faz uma ação espetaculosa na Zona Oeste do Rio de Janeiro,
e a única ação que ele faz é onde? Na comunidade dominada pelo narcotráfico, enquanto as comunidades dominadas pelas milícias, né, que há uma desconfiança que provavelmente foram essas milícias associadas a esse poder político que assassinaram Marielle, se mantêm tocadas. Então, o Rio de Janeiro é um laboratório não só do neoliberalismo, mas de uma mexicanização do Estado. Hoje é inviável, quem milita em movimento popular sabe que é inviável você conseguir fazer um trabalho social, de intenção política, de construir um movimento popular numa comunidade dominada pela milícia. Então, justamente porque essas organizações possuem interesses políticos muito, muito grandes. Então, o crescimento das milícias está associado a essa, vamos dizer, essa linha chilena, neoliberal, de vista grossa do exército em relação a essas forças paramilitares e, ao mesmo tempo, endurecimento das condições sociais de vida. E, realmente, de fato, o governo da centro-esquerda petista teve um papel fundamental para pavimentar o crescimento dessa força política do PMDB e também do neopentecostalismo. Não vamos esquecer que, na última eleição, o fiel da balança para Dilma ter um apoio político importante foi dos partidos de base neopentecostal, com a questão do aborto, que foi colocada na época como uma moeda de chantagem política. E não vamos esquecer também todo o apoio da Igreja Universal do Reino de Deus e dos setores neopentecostais aos governos do PT. Inclusive, o Lula se gabava de ter conseguido aberto as portas de alguns países do continente africano para a entrada da Universal do Reino de Deus. Que em algumas comunidades já há um crescimento da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, de associação de igrejas neopentecostais com o tráfico de drogas. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista político. Então, acredito que essas questões não estão de maneira alguma separadas, então fazem parte do mesmo pacote. Bom, não sei se você chegou a tocar nisso aí, Rafael. Não, você toca nisso, você acaba discutindo isso, mas me parece que os governos do PT tiveram um papel também importante no crescimento do processo de repressão que nós estamos vivendo hoje, né? Queria você ou o Bruno mesmo, a gente pensar um pouco isso sobre como é que vocês estão sentindo a repressão. Acho que esse dado que você coloca é muito importante, o fato de parte das favelas se torna inviável qualquer tipo de trabalho de base, ou pelo menos que tenha algum direcionamento mais claro, assim, né? De resistência e tal. Me parece que há um avanço. Aqui em Goiás também as escolas, depois das ocupações, as escolas foram... se tornou quase impossível estar dentro de uma escola atuando, construindo um trabalho e tal. Há uma perseguição tanto na constituição dos grêmios aos estudantes, quanto uma perseguição a qualquer tipo de trabalho, mesmo acadêmico, de extensão, de professores universitários e tal, que tinham alguma inserção nas escolas e tal. E aqui a gente teve, pensando aí em 2013, a gente teve, um pouco antes de vocês no Rio de Janeiro, o que eu considero que foi um laboratório para o que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi a prisão dos 23 no movimento contra a Copa. Eu não sei se vocês conhecem aqui, mas foi chamado de Operação 280, que prenderam 3 estudantes e deixou um foragido, né? Um não foi preso, mas também era para ter sido preso. Da mesma forma, um dia antes de um jogo aqui em Goiânia, que era um jogo que antecedia a Copa, eu acho que era amistoso para a Copa, acho que era o último jogo antes da Copa, uma coisa assim, simplesmente invadiram a casa de 3 estudantes de madrugada, calada da noite, como, assim, numa forma de agir bem próxima do que era da ditadura, né? E a acusação, crime organizado, terrorismo e tudo mais, né? Então, assim,
Isso num governo do PT. A minha pergunta é, tinha relação, a prisão dos 23, você entende como ou vocês, tinha uma relação com o governo do PT, pensando aí nesse contexto de Copa e tudo mais, e do aprimoramento desses mecanismos de integração, por exemplo, das polícias, das forças de coerção e tudo mais, ou foi uma ação estadual? Te digo por quê? Porque aqui prendeu relacionado não ao movimento contra a Copa, mas ao movimento de transporte que continuou. Movimento contra o aumento da tarifa, pela qualidade de transporte e tudo mais. E os dados levantados pela repressão contra esses militantes foram tudo falsos, né? Criações absurdas, assim, mas eles foram criados por grande parte pelo serviço de inteligência das próprias empresas de transporte. E o que fez com que acabasse tendo uma certa análise de que não se tratava de uma repressão nacional. Claro, isso dentro de um contexto que grande parte das forças políticas com alguma inserção de luta, ou pelo menos com alguma inserção no meio estudantil e universitário, tentou construir a ideia de que não se tratava de federal porque era do governo do PT e queria livrar a barra do governo do PT, né? Como é que vocês veem a repressão que se seguiu a junho de 2013? Enfim, se o PT tem participação nisso, ele ajuda a aprimorar esses mecanismos de repressão que hoje acabam se consolidando agora no governo Temer e tudo mais. O que vocês pensam disso aí? Então, o Bruno quer falar aí primeiro? Sim, mas eu queria meio que falar dizendo que era legal a gente debater, pelo menos de minha parte, né, que eu estudo um pouco mais, a frustração dos órgãos de repressão como Polícia Federal com a operação que perseguiria o grupo econômico Daniel Dantas, chamada Operação Chacal primeiro, Satyagraha depois, e como que é concomitante. Uma operação abafa que foi feita para arquivar essas duas, foram parar no STJ, virou gaveta, que pegaria toda a privataria tucana, como concomitantemente a isso vai sendo gestado o embrião da Lava Jato. Né? Então seria quase que um debate à parte. Eu acho que a gente está a gente está angulando a repressão corretamente, né? De baixo para cima. E eu estudo mais ela de forma enviesada de cima para baixo. Então era legal deixar no âmbito estadual ou nesse âmbito a repressão que o PT literalmente deixa o espaço aberto para as forças da ordem ou da ordem constituída contra as lutas sociais. Se vale lembrar, logo que a presidenta Dilma foi eleita em 2010, a Globo fez um espetáculo pirotécnico no Morro do Alemão chamando a Guerra do Rio. Tu lembra? Quando na Vila Cruz saiu correndo aquele bonde saiu correndo pelo morro acima, o helicóptero da Record flagrou eles, a Globo News entrou ao vivo, então meio que a Globo decretou intervenção federal e o governo Lula seguiu os passos da Globo e consolidou aquele absurdo, né? O Morro do Alemão está hoje como está, porque aquela intervenção nunca foi uma intervenção para levar a política pública, sim para extorquir a população. E, se vale o epílogo, eu passo pro Rafael Viana, a gente não pode se esquecer que, nossa, foi um acordo de paz com a Globo o tempo inteiro. O primeiro programa que a presidente Dilma participa, ela vai de helicóptero na Maria Braga, e ela vai ser apresentada como uma dona de casa, uma avó, ela faz omelete na Maria Braga, e perguntaram para a presidenta qual é a sua política para a democracia na comunicação, ela responde ao uso do controle remoto. Então, meio que o caminho foi todo pavimentado, tanto no controle social midiático, como de cima para baixo, como de baixo para cima. Mas vocês têm mais o que falar de baixo para cima, com certeza. Sim. Comentando um pouco esse aspecto, acho que a leitura libertária sobre o Estado se mantém bem atual para falar sobre isso, né? Como é que... Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, desde 2008 a gente tem um processo do Pan-Americano, que a gente passou por 3 grandes eventos aqui, Pan-Americano, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E sem contar a Jornada Mundial da Fé, que também entraria como um grande evento que passa a exigir a atenção dos aparatos de segurança pública.
mas desde 2008 o governo do PT vem fortalecendo as polícias, pelo menos aqui em nível estadual. A polícia, a partir de 2008, passa a receber novos equipamentos, a receber um outro aspecto que o Bruno comenta frequentemente, que é a relação de cooperação internacional das agências locais com as agências norte-americanas, e acabam que essas políticas vão definir também o inimigo interno. Então, o governo petista, de fato, ele ajudou a equipar essas polícias, ajudou a preparar esses aparatos repressivos para esses grandes eventos e assinou também acordos de cooperação internacional. Acho que não preciso aqui chover no molhado e falar da lei antiterrorismo assinada pela Dilma, ainda que a sua base de apoio tente justificar isso dizendo que os movimentos sociais não estariam inseridos nessa lei antiterrorismo, mas, de fato, aqui no Rio de Janeiro, o processo que leva à repressão política em 2013 vai trazer o processo dos 20 aqui, que a prisão do Rafael Braga também, acho que é importante mencionar, como parte desse processo de criminalização da população negra e pobre, e também comentaria das unidades de polícia pacificadora, celebradas pelo governo Lula em todas as suas visitas que ele fez já a palanques políticos com Sérgio Cabral, ou seja, celebrava a unidade de polícia pacificadora como a solução da segurança pública, e uma avaliação da unidade de polícia pacificadora que aumentou a quantidade de desaparecidos, aumentou o número de violações nos direitos humanos de uma população que já sofre permanentemente a ação de um terrorismo de Estado. Acho que o termo mais adequado para tratar é esse. Então, não vejo como dissociar a ação do governo do PT do fortalecimento e estruturação desses aparatos de segurança. E aí lembrar também que, recentemente, isso há alguns anos, isso está no Google, né, pesquisas que são produzidas na Escola Superior de Guerra, tentando identificar as possíveis ameaças do século XXI para as democracias capitalistas. Então, por exemplo, aí no que diz respeito ao anarquismo, que ficou muito em cena em relação à sua dimensão, vamos dizer, a dimensão mais exposta pela mídia, a questão do Black Bloc. Então, isso já está inserido dentro dos manuais, já tem produções acadêmicas da Escola Superior de Guerra tentando entender essa ideologia política. O Exército Brasileiro, recentemente, fez um exercício militar na estação de Guandu, que é a estação, a maior estação de tratamento de águas da América Latina, controlada pela SEDAI, que é uma empresa estatal que está sofrendo uma chantagem neoliberal permanente para ser privatizada. Como parte do acordo do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, o Exército faz uma operação de surpresa militar, de exercício militar, prevendo essa guerra de quarta geração. Então, preservar, entre aspas, esses recursos naturais de ameaças. E quais seriam as ameaças? Dentro da simulação do Exército, o Exército traz soldados fantasiados de sindicalistas fazendo uma greve na estação do Guandu. Então, isso é para a gente ter uma dimensão de como esse fortalecimento dos aparatos de segurança pública, ele é uma política mais de Estado que de governo, ou seja, os diferentes governos mantiveram políticas similares em relação a isso, e ele está associado
a um fortalecimento desse Estado policial de ajuste, que vai controlar não só essa população negra, pobre, mas a população periférica, mas também controlar o conflito social. Então, há também uma criminalização do protesto, que acho que aconteceu, foi muito forte em Goiás, mas também em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, com a invasão 2 vezes da sede da Federação Anarquista Gaúcha, com criminalização de companheiros de partidos políticos, organizações, recebendo processo. É um pouco, está dentro desse contexto da judicialização da política, e me parece que o governo de centro-esquerda tem sempre uma visão muito ingênua, um republicanismo de centro-esquerda muito ingênuo em relação a esses aparatos da repressão policial e da justiça. A ingenuidade é essa que quem é lutador social popular ou advoga alguma ideologia política de extrema esquerda não pode ter em relação ao Estado capitalista em qualquer etapa. Eu fiz uma brincadeira ontem, Rafael, numa fala pública aqui em São Leopoldo, que eu dizia que a social-democracia por vezes parece Deltan Dallagnol, né? Aquele negócio, eu não tenho prova, mas tenho convicções. Então não há prova nenhuma que a democracia liberal garante os direitos coletivos, mas eles seguem convictos disso. É horrível, né? E aí não se preparam para quando a convicção for posta à prova, que toda hora ela é derrubada, e aí tu fica eternamente sem o preparo e responsabilizando que a história decidirá. Desculpa, sei que estou falando com os historiadores, mas tem uma ideologia da história aí, uma espécie de história anunciada que tira qualquer um do sério quando ouve esse tipo de coisa. Bom, queria terminar perguntando sobre e aí, para o anarquismo, o que esse contexto, quais são os desafios, né? Especialmente, Rafael, aproveitando aí que você terminou a pesquisa aí sobre uma experiência do anarquismo em outro momento, né? Como é que você está vendo aí os desafios para o anarquismo hoje? Assim? Também, se você puder traçar bem rapidamente, assim, eu sei que é difícil quando você pesquisa a fundo algo, mas diferenças gritantes que você vê entre o contexto que você estudou do anarquismo e o que a gente está vivendo hoje, assim, ou mesmo do perfil do anarquismo e tal. Eu talvez não ousaria dizer, só diria em linhas gerais, o que talvez que eu vejo a partir também de uma elaboração coletiva e de uma reflexão coletiva que está sendo feita pelas organizações anarquistas da corrente na qual eu me filio. Eu acredito que, em relação aos momentos históricos, tem coisas similares e coisas que são muito divergentes. Eu estudei uma experiência dos anos 60, 70, em específico, comparando o anarquismo em 3 países durante o processo dos anos 60 e 70, no Uruguai, na Argentina e no Brasil, e algumas coisas realmente, de fato, são bem divergentes, mas alguns processos, particularmente, guardadas as proporções históricas, mas alguns processos em relação ao liberalismo, ao endurecimento dos aparatos repressivos guardam alguma similaridade. Eu acredito que o esforço que vem sendo feito pelos anarquistas, que me parece ser mais interessante, é o de atualizar o anarquismo para a nossa realidade política, de conseguir fazer com que o anarquismo seja uma alternativa inserida nos movimentos populares. Não acredito que alguma força política, por autoproclamação, vai mudar a situação política do país, mas eu acredito que nessa renovação das ilusões da social-democracia, ou seja, a gente tem novamente uma aposta, praticamente todas as forças políticas que acreditam na via eleitoral, estão em campanha eleitoral, renovando essas esperanças na saída eleitoral. Eu creio que o anarquismo tem
algo a dizer em relação à disputa da sociedade, não do Estado, né? A gente teve, eu acho que o processo de impeachment e de golpe jurídico parlamentar que tirou o PT do poder, ele foi muito didático no sentido de mostrar que um processo de, digamos, de 30 anos de acúmulo de força social, porque quer a gente queira, quer não, o PT surge de uma coalizão de movimentos, de atuação nas comunidades eclesiais de base, sindicatos, termina de maneira melancólica e quase que uma novela uma crônica da morte anunciada. Então acho que todo esse esforço político que foi feito para transformar esse acúmulo de força social em capital eleitoral demonstrou, a partir de uma perspectiva libertária, a necessidade de repensar as possibilidades de transformação social por um outro eixo político, que dispute a sociedade e não o Estado, construir um acúmulo de força social, que a gente chama de poder popular, criar germes de poder popular, a partir da ação de massas, né? Por exemplo, a gente viu de maneira melancólica, eu acho que isso ficou bem nítido no Lula, na prisão do Lula. Eu acho que o petismo, o modus operandi do petismo em relação aos movimentos ficou bem claro ali, ou seja, uma base petista querendo radicalizar um pouco mais, não querendo que o Lula se entregasse, e o Lula se entrega de maneira voluntária. Eu acho que isso mostra um pouco essa técnica de gestão de conflito social que a gente tem que superar e trazer o que os sindicalistas do início, aí resgatando um pouco os 100 anos a greve geral de 1917, a herança histórica da insurreição anarquista, como a mobilização social permanente, o acúmulo de força social, instâncias organizadas da classe trabalhadora é o que permite a conquista de direitos. Ou seja, a gente teve, não contando o mandato interrompido da Dilma, tivemos 3 governos petistas ininterrompidos, onde se acreditava que o acúmulo dessas pequenas conquistas sociais estaria garantido pela institucionalização de algumas leis, de alguns benefícios, e a gente viu que a classe dominante, em meros 2 anos de articulação, conseguiu desmontar todo esse avanço político de 13 anos de governo petista. Então, acho que urge a necessidade de construir, tanto nos territórios de moradia, acho que isso já está sendo feito não só pelo anarquismo, mas por outras forças políticas não eleitorais, mas que acreditam na mobilização da classe trabalhadora a partir dos territórios, que acreditam na mobilização sindical a partir de uma outra perspectiva sindical, para não gerar, a partir de um sindicalismo burocratizado, gestores que vão não usar o sindicalismo como uma mera escada parlamentar para fornecer gestores de um capitalismo humanizado. E o momento da América Latina também põe algumas reflexões no sentido de: será que é possível? O subcomandante Marques, inclusive, deu uma declaração recente, na qual eu tenho total acordo, que a hidra capitalista não permite novos Lulas e novos Evos Morales, né? Comentando de que, no sentido que a etapa do capitalismo atual ela não permite essa gestão mais humanizada do capitalismo representada pelos seus governos de centro-esquerda. Então, acho que isso abre uma margem para o anarquismo trazer a sua proposta política dentro de uma conjuntura. E atualizar o anarquismo, e aí eu acho que o Bruno, por exemplo, é um dos que já está há alguns anos cantando essa bola, mas eu acho que algumas organizações estão pensando isso também, movimentos, latino-americanizar o anarquismo, pensar o anarquismo a partir do seu contexto político que está inserido, pensar o anarquismo a partir do que a gente chama, do que a gente defende estratégia de massas, um anarquismo que ajude a organizar a classe trabalhadora, que ajude a atuar como um fermento da luta social, ajude a criar
o que os sindicalistas revolucionários chamam de ginástica revolucionária, criar condições para que esses movimentos de massa se aprofundem, se radicalizem e possam construir esses embriões de poder popular. Acho que fazia referência principalmente à importância da Federação Anarquista Uruguaia, que consegue, em alguma medida, nos anos 60 e nos anos 70, renovar o anarquismo, trazer um anarquismo revigorado, um anarquismo que não seja eurocêntrico, um anarquismo que se adapte às categorias e à leitura às tradições do nosso povo. E eu acho que a tua comparação é bem pertinente, no sentido de que essas experiências também nos trazem uma necessidade da gente também repensar esse anarquismo dentro dessa crise da democracia burguesa que está posta, crise da democracia representativa. Sai um outro dado de aumento do número de votos nulos, principalmente pelas mulheres. Há um número grande de intenções de voto nulo, e o anarquismo tem que tentar canalizar isso para construir algo pela esquerda, pela base, desde uma perspectiva que empodere e crie poder popular e se atualize a realidade do nosso continente latino-americano. E aí, Bruno? Muito bom, cara. E aí, Bruno? Eu queria pezinho só, eu acho que tá de bom tamanho, tá de diferente tamanho, mas pra gente refletir em próximas conversas, né? Logo que ganhou o André Manuel López Obrador, o AMLO, esse da Coalição Morena no México, que foi imediatamente criticá-lo pelo EZLN, foi perfeita a posição do EZLN, perfeita, assim, foi no momento correto. Eu vi uma capa do jornal La Jornada, que é um jornal de centro-esquerda, que é editado na UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México. A UNAM poderosíssima, acho que a UNAM come para ela metade do orçamento educacional do México inteiro, tá? E que uma capa dizia o seguinte, assim, Rafael, 56 plantões. Plantão no México seria acampamento com carpa, barraca, acampamento coletivo de luta e protesto. E mais de 2.000 protestos só na região metropolitana do DF, da capital mexicana, nos primeiros 6 meses de 2018. Esse foi o tecido social que elegeu André Manuel López Obrador na capital. Quer dizer que todo mundo que faz luta social acaba votando social-democracia? Não é automático. Mas é quase inevitável que a luta social direta alimente de forma indireta o reformismo. Agora, é essa disputa que a gente tem que estar. Esse é o jogo que a gente consegue jogar e fortalecendo o poder do povo. Eu acho que eu usou um termo muito bom, eu vou encerrar com isso. Técnicas de gerenciamento e gestão do conflito social. A gente tem que, de qualquer maneira, pensar em forma de se livrar disso. A gente sabe como reagir, mas como se livrar dessa tecnicalidade que se incide sobre quem está lutando de forma organizada. E aí me ocorreu uma ideia como um problema de fundo. Parece muito cristão o que eu vou falar, mas não deixa de ser. Dificilmente hoje no Brasil as pessoas estão fazendo política não pensando na recompensa própria. Seja num cargo, num posto, numa promoção, numa candidatura. Eu estou muito à vontade que, embora não esteja orgânico, né, eu apoio, estou filiado a uma corrente que é onde o pessoal tem aquela brincadeira, né, já até faz 20 anos, me ferrei de vermelho e negro, né, não é? Antigamente era me ferrei de verde e amarelo, agora me ferrei de vermelho e negro, ou seja, é quase que um voto de compromisso, né, e as consequências elas são inevitáveis, mas se não tiver, o pessoal deles não sabia muito, se não tiver um grupo de irredutíveis, é quase inevitável alguém negociar por nós, sabe? Isso parece uma proclamação filosófica, mas é algo que foi debatido ontem, então está muito vivo, muito fresco. Perfeito. Pessoal, 49 minutos. Tá ótimo. Bruno, Rafael, obrigado, cara. Foi massa demais, cara. Muito legal.